Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Na minha última gravação, eu falei com vocês um pouquinho sobre crença, né? E hoje eu falei que eu acredito, e hoje eu queria falar um pouquinho do que eu acredito. Por que eu coloco assim, do que eu acredito? Porque eu não quero impor a minha crença para ninguém, né? Eu considero uma conversa, como eu recomendei no vídeo passado, de conversar com as pessoas e tentar esclarecer as suas dúvidas, né? Tentar, nossa, será que isso aqui faz sentido? Será que não faz? Deixa eu ver. E aí eu resolvi vir aqui hoje falar disso que eu acredito, de como foi o meu caminhar até eu chegar ao ponto de falar, tudo bem, eu acredito, não duvido mais de nada. Isso não foi há muito tempo não, tá? E graças a isso, né, eu criei coragem e destravei algumas travas e alguns bloqueios que eu tinha para estar aqui falando com vocês. Então vamos começar, né? Como eu falei para vocês na vez passada, no vídeo anterior, eu sempre questionei muito, muito. Sempre fui atrás, sempre perguntei. E aí, quando eu perguntava alguma dúvida que eu tinha e eu escutava uma resposta, eu pensava assim comigo: isso tá meio estranho. Será que é isso mesmo? Mas guardava a minha dúvida e continuava sempre buscando esclarecimento para isso. Sempre buscando uma resposta que eu achasse, bom, agora faz sentido, agora tá legal. E aí, nesse meu caminhar, eu fui construindo, eu fui tendo respostas, eu fui tendo confirmações, mas tinha sempre ainda aquela questão da dúvida. Eu diria que assim, que eu vivia mais ainda no mundo material, eu diria que eu questionava e eu pensava muito aqui na cabeça sobre todas essas coisas, mas quando eu vivia, quando eu me colocava no mundo, eu agia muito só no material, né? É porque a gente fala que demora um caminho grande para as informações virem daqui, para descer aqui, para o meu ser, para mim viver isso. Então eu tinha lá minhas dúvidas, né? Até que eu cheguei a um ponto que eu falei assim, olha, tenho dúvida, né? Então o que eu vou fazer? Então vou testar. Vamos testar para ver como é que é isso? Vamos, tá bom, vamos. E aí eu combinei com um grupo seleto, olha, eu vou falar tudo que me vier, de inspiração, tudo que eu ver e tudo que eu ouvi dessa outra dimensão, né? Aí vocês me dão um retorno. Isso para me tirar as minhas dúvidas, porque até então eu me podava muito de colocar o que eu via, o que eu escutava, por causa justamente da minha crença e também pelo julgamento que eu achava que as outras pessoas poderiam fazer sobre o que eu estava falando. E aí, dentro desse grupo, que eu me senti segura, eu falei, olha, tudo que vier eu vou colocar para vocês. E aí eu coloco a análise para vocês me darem um retorno. Pois é, de tudo que eu falei e de tudo que eu vi, sempre eu tive a confirmação de que era aquilo mesmo, de que aquilo estava correto, de que aquilo estava certo. E aí eu fui ganhando a confiança em mim mesma, do que eu via, do que eu ouvia, do que eu sentia, do que era me passado. E comecei com o tempo a passar e a seguir essas intuições, a passar os recados que vinham para as pessoas, confiando que aquele recado vinha de um lugar divino, que era certo, que era correto. Claro que para chegar até aí eu tive que limpar muitas coisas, tive que limpar o caminho. E esse aí também é uma longa história, mas vamos a esse caminho. Então eu cheguei nesse ponto que eu comecei a pegar confiança em mim mesma para tudo que eles me passassem, eu passar para as pessoas. E quando você aceita
essa missão, quando você aceita essa tarefa de levar alguma coisa ao próximo que eles estão querendo passar, sem se questionar e sem achar, o que a pessoa vai dizer, o que ela vai falar, que julgamento ela vai fazer de mim, né? Porque eu cheguei a um ponto a acreditar de uma forma que não importa o julgamento que ela vai fazer de mim. Eles estão pedindo para mim fazer, eu acredito, eu faço, porque é uma coisa que eu acredito, né? Então eu passo para a pessoa a orientação que vem, o que eles estão pedindo para passar. E todo mundo tem auxílio, todo mundo. Todo mundo tem mentores, anjos da guarda, o nome que for, né? Parentes que já foram para essa outra dimensão antes da gente, que nos querem muito bem, que nos cuidam, que tentam nos ajudar. Mas muitas vezes a gente está fechado a esse auxílio, né? Porque tudo é energia. Quando a gente sintoniza numa energia muito baixa, esses seres que estão mais equilibrados, que estão vibrando numa energia maior, não conseguem chegar até a gente, não conseguem nos ajudar. Mas isso é consequência do que nós mesmos pensamos, falamos, agimos. Mas eles sempre estão aí. E quando você se dispõe a fazer essa ponte, a dar esse auxílio, como eu falei da outra vez também, o universo também conspira para que isso aconteça. Para quem precisa chegar até você, chegue. Para quem tem condições de entender e está precisando ouvir determinadas coisas, chegue até você. E aí, consequentemente, eu também vejo como uma missão trabalhar a crença da pessoa, né? Porque muitas vezes eu escuto, não, eu tenho uma religião, eu vou na igreja, eu vou no templo, eu vou tratar. Mas no dia a dia, sem perceber, está duvidando e questionando e teimando a todo momento com o que a vida traz. Então levar, poxa, você acredita? Acredito, né? Acredito. Mas então por que você está questionando? Então por que você está teimando? Então por que você está batendo de frente? Então levar a pessoa a pensar o que é realmente esse acreditar. O que é a fé? Que a gente tem tão pouquinho, né? O que é essa fé? Tão pouquinho, comparando, por exemplo, com Jesus, tá? O grau de referência aqui é alto. Então, assim, chegou a um ponto, mas mesmo assim, mesmo fazendo esse trabalho, né, voltando ao meu caminhar, mesmo fazendo esse trabalho que eu faço, né, que é de terapeuta e que é de ajudar as pessoas para olhar principalmente para a sua vida, qual o objetivo, qual o caminho, qual o sentido dela estar aqui, e com a ajuda da espiritualidade, e fazendo entender um pouquinho como é que funciona tudo isso. Mesmo fazendo tudo isso e trabalhando com isso, restava ainda um pouquinho de dúvida. Porque o que acontece quando a gente duvida? Quando a gente duvida, a gente deixa as nossas sombras tomar conta. A gente deixa as nossas dúvidas, as nossas pontos fracos, vamos dizer assim, o nosso orgulho, o nosso medo do julgamento do outro, a nossa vaidade, interferir no que a gente faz, interferir em como a gente é e como a gente age. Um belo exemplo é estar aqui com vocês. Sempre tive essa vontade, mas eu sempre ficava com medo do julgamento que eu poderia receber. E o que é isso? Isso é uma dúvida, né? Então restava ainda em mim um pouquinho dessa dúvida, dessa insegurança. E a espiritualidade sempre trabalhando e sempre dando os caminhos para que eu sanasse tudo isso. Então tudo que eu pedi, eu obtive. Todas as respostas que eu coloquei, eu tive a resposta.
Até chegou um evento que aconteceu, que aí eu tive a resposta da espiritualidade. Eles falaram assim: agora vai. Agora vai, né? Tipo assim, tá com medo, vai com medo do mesmo. Tá com dúvida, vai com dúvida mesmo. Mas vai. Não que eu seja melhor que ninguém, não que eu seja perfeita, mas o que você tem para dizer, o que você tem para trazer, a contribuição que você pode ser para o mundo, para as pessoas do seu lado, para sua família, seja. Não tenha medo. Vá em frente. Não tenha medo do julgamento do outro. É claro que nem todo mundo vai concordar com o que você colocar, mas você tem a certeza disso. Então, vá. E é nesse ponto que eu estou aqui. E é por isso que eu estou fazendo esses vídeos. Porque, afinal de contas, se eu creio, se eu não duvido mais, eu não tenho que ter medo de fazer, seja esses vídeos levando para vocês como eu penso e como eu acredito do que pode gerar uma contribuição, seja de um desafio lá fora, seja de um desafio familiar. Se eu creio que tudo que chega até a mim é para o meu bem, a única coisa que eu posso fazer é enfrentar, é resolver. A intenção de tudo que nos acontece não é que eu fique chorando, não é que eu fique triste, não é para me punir, não é. Essa ideia de punição é do ser humano. Tem uma frase, né, uma questão que colocam assim: você acha que Deus perdoa? Você acha que Deus perdoa? E qual é a resposta? A resposta é não. Deus não perdoa. Por quê? Porque Ele não precisa perdoar. Porque Ele não nos condena. Ele não nos julga. Quem se condena e se julga somos nós mesmos, seres humanos. Deus não faz esse julgamento de nós. E Ele não quer isso. A única coisa que Ele quer é que nós cresçamos, é que nós aprendamos. Então, tudo o que acontece na nossa vida é para nós evoluirmos, é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento, é para nós deixarmos de sermos crianças espirituais e continuarmos a dar nossos passos, continuarmos a evoluindo. E é só e apenas só isso. E eu falo muito isso, né? Errar não é errado. A gente só aprende se a gente estiver disposto a errar. Errado é ficar parado. Errado é se acomodar. Errado é ter a chance de resolver e resolver não fazer, por medo, por receio. Então, tudo que chega na nossa vida, tudo que chega até mim, é endereçado a mim. Não é um engano, não é sorte, não é azar. Mas como eu disse no começo e digo de novo, esse é só o meu interessante ponto de vista. Se for contribuição para vocês, eu fico muito feliz. Se não for, continuem procurando, continuem questionando. E eu agradeço mais uma vez por ser possível estar aqui com vocês. Um grande abraço.